Aviso importante: este conteúdo é educativo e não é recomendação de investimento. Analise seu perfil, seus objetivos e os riscos antes de tomar qualquer decisão. Com os juros altos no Brasil, muita gente olha para a renda fixa brasileira e pensa: se eu consigo uma rentabilidade interessante aqui, por que eu deveria investir no exterior? Essa é uma dúvida muito comum, principalmente quando a Selic está em um patamar elevado e produtos como Tesouro Selic, CDBs, LCIs, LCAs e fundos de renda fixa voltam a chamar muita atenção. Afinal, para o investidor brasileiro, parece tentador deixar tudo no Brasil. O dinheiro fica em reais, a rentabilidade parece mais previsível, a liquidez pode ser maior e a sensação de segurança aumenta. Mas será que essa comparação é tão simples assim? Será que investir no exterior deixa de fazer sentido só porque o Brasil está pagando juros altos? Ou será que o investimento internacional tem uma função diferente dentro da carteira? É sobre isso que vamos falar hoje. Quando a taxa de juros no Brasil está alta, a renda fixa fica mais atraente. Isso acontece porque muitos investimentos acompanham direta ou indiretamente a Selic ou o CDI. Então, quando os juros sobem, o investidor passa a encontrar alternativas que oferecem uma remuneração maior, sem precisar assumir, em tese, o mesmo nível de risco da renda variável. É por isso que, em momentos de juros altos, muita gente volta a falar: para que correr risco na bolsa se a renda fixa está pagando bem? Esse pensamento faz sentido em parte. A renda fixa brasileira pode sim ter um papel muito importante na carteira. Ela pode ajudar na reserva de emergência, em objetivos de curto e médio prazo, na previsibilidade e na proteção contra oscilações muito fortes do mercado. Mas existe um ponto importante: juros altos no Brasil não anulam todos os outros riscos. Eles apenas tornam a renda fixa local mais competitiva naquele momento. E é aqui que muita gente se confunde. Porque uma coisa é aproveitar uma oportunidade de juros altos. Outra coisa é concentrar todo o patrimônio em um único país, uma única moeda e uma única economia. Um erro comum é comparar Brasil e exterior olhando apenas para a rentabilidade do momento. A pessoa olha para os juros brasileiros, compara com os juros americanos ou com o rendimento de um ETF global e conclui rapidamente que o Brasil é melhor. Mas investimento não é só sobre quem paga mais hoje. Investimento também envolve risco, prazo, moeda, inflação, diversificação, estabilidade econômica, concentração patrimonial e capacidade de proteger o poder de compra ao longo do tempo. Os juros altos no Brasil podem ser bons para determinados investimentos, mas também costumam refletir desafios da própria economia brasileira. Juros elevados podem estar ligados à inflação resistente, incertezas fiscais, risco político, necessidade de atrair capital estrangeiro e desconfiança sobre o futuro. Então, quando o Brasil paga muito mais juros do que países desenvolvidos, isso não acontece por acaso. Existe um prêmio de risco embutido. Em outras palavras, o investidor recebe mais porque também está exposto a riscos maiores. Por isso, a pergunta não deveria ser apenas: quem rende mais agora? A pergunta mais inteligente seria: como eu monto uma carteira mais equilibrada para diferentes cenários? Investir no exterior não precisa ser visto como uma disputa contra o Brasil. Não é necessariamente Brasil ou Estados Unidos. Não é renda fixa brasileira ou ETF global. Não é real ou dólar. Para muitos investidores, a ideia mais equilibrada é pensar em composição de carteira. O investimento internacional pode cumprir um papel que a renda fixa brasileira não cumpre sozinha: diversificação global. Ao investir fora, o investidor passa a ter acesso a empresas, setores e economias que não estão tão presentes no mercado brasileiro. Nos Estados Unidos, por exemplo, estão algumas das maiores empresas de tecnologia, inteligência artificial, semicondutores, saúde, consumo global, computação em nuvem e inovação. Além disso, por meio de ETFs globais, é possível acessar centenas ou milhares de empresas em diferentes países, setores e moedas. Isso não significa que esses investimentos sejam sempre melhores. Eles também caem, oscilam e passam por crises. Mas eles podem reduzir a dependência total do investidor em relação ao Brasil. E isso é muito importante, porque quando uma pessoa mora no Brasil, trabalha no Brasil, ganha em reais, tem imóveis no Brasil, paga contas em reais e investe tudo no Brasil, ela já está naturalmente muito concentrada no mesmo país. O exterior entra justamente como uma forma de reduzir essa concentração. Outro ponto importante é o dólar.
Muita gente só pensa em investir no exterior quando o dólar dispara. E muita gente desiste quando acha que o dólar está caro. Mas talvez o melhor jeito de pensar no dólar não seja como uma aposta de curto prazo. O dólar pode funcionar como uma proteção cambial dentro da carteira. Isso porque parte importante da economia mundial é precificada em dólar. Viagens internacionais, produtos importados, tecnologia, commodities, serviços globais e muitos investimentos internacionais têm relação direta ou indireta com a moeda americana. Para o investidor brasileiro, ter uma parte do patrimônio dolarizada pode ajudar a proteger o poder de compra em cenários de desvalorização do real. Mas isso precisa ser feito com consciência. Não significa pegar todo o dinheiro e comprar dólar de uma vez. Não significa investir fora sem entender os riscos. E não significa acreditar que o dólar sempre vai subir. O câmbio oscila muito. Em alguns momentos, o real pode se valorizar. Em outros, pode perder força. E essas oscilações afetam diretamente o resultado dos investimentos internacionais quando medidos em reais. Por isso, para muitos investidores, a estratégia mais prudente é construir exposição internacional aos poucos, com visão de longo prazo, sem tentar acertar o melhor dia para comprar dólar. Uma das formas mais conhecidas de investir no exterior é por meio de ETFs. ETF é um fundo negociado em bolsa que normalmente busca acompanhar um índice. Existem ETFs ligados ao mercado americano, como índices amplos dos Estados Unidos. Existem ETFs de tecnologia, ETFs globais, ETFs de mercados desenvolvidos, ETFs de mercados emergentes, ETFs de dividendos e muitos outros. A grande vantagem é que, com um único produto, o investidor pode acessar uma cesta diversificada de ativos. Em vez de tentar escolher uma empresa específica, ele pode investir em um conjunto de empresas. Isso pode ser interessante para quem não quer analisar ação por ação, balanço por balanço, setor por setor. Mas é importante entender que ETF não elimina risco. Um ETF de ações globais pode cair. Um ETF americano pode passar anos com desempenho fraco. Um ETF de tecnologia pode sofrer bastante em momentos de juros altos ou queda de apetite por risco. Ou seja, ETF ajuda na diversificação, mas não transforma renda variável em renda fixa. Ele continua sendo um investimento de mercado, com oscilações, riscos e necessidade de prazo. O investidor brasileiro tem diferentes caminhos para acessar o mercado internacional. Um deles é pela própria Bolsa Brasileira, por meio de BDRs, BDRs de ETFs e ETFs globais negociados na B3. Nesse caso, o investidor consegue ter exposição ao exterior sem necessariamente abrir conta em uma corretora internacional. Outra possibilidade é abrir conta fora do Brasil e investir diretamente em ativos listados em bolsas estrangeiras. Cada caminho tem vantagens e desvantagens. Investir pela B3 pode ser mais simples para quem quer praticidade, operação em reais e integração com a corretora brasileira. Já investir por uma conta internacional pode oferecer acesso a uma variedade maior de produtos, mais alternativas de ETFs, ações e ativos globais. Mas também exige atenção maior com câmbio, custos, declaração de imposto, tributação, sucessão patrimonial e regras específicas. Então a escolha não deve ser feita apenas pela empolgação. Ela deve considerar o nível de conhecimento do investidor, o valor investido, o prazo, os custos envolvidos e a organização necessária para manter tudo declarado corretamente. Um ponto que pouca gente percebe é que não investir no exterior também é uma decisão de risco. Quando o investidor deixa tudo no Brasil, ele está fazendo uma aposta concentrada na economia brasileira. E essa concentração muitas vezes é invisível. Pense bem, a pessoa mora no Brasil, trabalha no Brasil, recebe em reais, tem sua aposentadoria ligada ao Brasil, talvez tenha imóvel no Brasil, consome no Brasil e ainda investe 100% do patrimônio no Brasil. Isso significa que quase toda a vida financeira dela depende do mesmo país e da mesma moeda. Se o Brasil vai bem, ótimo. Mas se o país passa por crise fiscal, inflação, instabilidade política, desvalorização cambial ou baixo crescimento, essa pessoa pode ser impactada em várias frentes ao mesmo tempo. É por isso que investir no exterior pode fazer sentido mesmo quando a renda fixa brasileira está pagando bem. Porque a função não é apenas buscar rentabilidade. A função é diminuir a dependência de um único cenário. Diversificar não é abandonar o Brasil, é reconhecer que o mundo é maior do que a nossa economia local. Apesar de todos esses pontos, investir no exterior não é obrigatório para todo mundo em qualquer momento. Para quem ainda não tem reserva de emergência, talvez a prioridade seja outra:
Para quem tem dívidas caras, o foco pode ser reorganizar a vida financeira antes de assumir novos riscos. Para quem vai precisar do dinheiro no curto prazo, colocar recursos em ativos dolarizados e sujeitos à oscilação pode ser perigoso. E para quem não entende minimamente como funcionam câmbio, ETFs, ações, impostos e custos, o ideal é estudar antes de investir. Investir fora não deve ser uma moda. Não deve ser feito só porque alguém na internet falou que é melhor. E também não deve ser feito por medo de perder uma oportunidade. O exterior pode ser uma ferramenta poderosa, mas precisa estar conectado a uma estratégia. O investidor precisa saber por que está investindo fora, quanto da carteira faz sentido expor ao exterior, qual é o prazo, qual é o risco aceito e qual papel aquele investimento cumpre. Sem isso, ele pode trocar uma concentração por outra. Sai de uma carteira 100% Brasil para uma carteira sem planejamento, sem critério e sem entendimento. E isso também não é saudável. No fim, a discussão não precisa ser Brasil contra exterior. A renda fixa brasileira pode continuar fazendo sentido, principalmente em um cenário de juros altos. Ela pode ser importante para liquidez, segurança, previsibilidade e objetivos de curto e médio prazo. Mas o investimento internacional também pode fazer sentido, mesmo com juros altos no Brasil, porque ele cumpre outro papel. Ele ajuda na diversificação geográfica, ajuda na exposição a moedas fortes, ajuda no acesso a empresas globais, ajuda a reduzir a concentração no Brasil e pode proteger parte do patrimônio em cenários de desvalorização do real. O erro está em procurar uma resposta absoluta. Não é simplesmente dizer, invista tudo no Brasil. E também não é dizer, mande tudo para fora. O mais importante é entender que cada investimento tem uma função. Renda fixa brasileira pode ser ótima para uma parte da carteira. Investimentos internacionais podem ser importantes para outra parte. Ações, fundos imobiliários, ETFs, tesouro direto e ativos globais podem conviver dentro de uma estratégia bem pensada. O que muda é o peso de cada coisa, e esse peso depende do perfil do investidor, do prazo, dos objetivos e da tolerância ao risco. Então, investir no exterior ainda faz sentido com juros altos no Brasil? Para muitos investidores, sim. Mas não porque o exterior sempre vai render mais. Não porque o dólar sempre vai subir. Não porque os Estados Unidos sejam imunes a crises. E não porque o Brasil deva ser ignorado. Investir no exterior faz sentido quando o objetivo é construir uma carteira mais diversificada, menos dependente de uma única moeda e menos concentrada em uma única economia. Juros altos no Brasil podem ser uma oportunidade, mas também não devem virar uma desculpa para ignorar todos os outros riscos. A pergunta principal não é apenas onde está a maior taxa hoje. A pergunta principal é: minha carteira está preparada para diferentes cenários? Está preparada se o mercado americano passar por uma correção? Está preparada se o mundo mudar? Investir bem não é tentar prever tudo. É montar uma estratégia que consiga sobreviver mesmo quando as previsões falham. E nesse sentido, o exterior pode continuar tendo um papel importante. Não como moda, não como promessa, mas como parte de uma carteira mais ampla, mais consciente e mais preparada para o longo prazo. Gostou desse conteúdo? Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que também quer investir com mais consciência. Aqui no Multiprisma, diferentes perspectivas ajudam você a enxergar além do óbvio.